Sejam bem-vindos ao canal Histórias de João. Aproveitem a história. Feliz, disse a amiga dela, conhecida pelo apelido de Aninha Grande. Esse apelido ela ganhou por causa das suas formas generosas. Diga-se de passagem, em Aninha não era grande apenas a circunferência da cintura, mas também a alma, bondosa e aberta. Na prisão, ela havia parado por ingenuidade, tendo concordado com uma fraude financeira. Ainda lhe faltava 1 ano de pena. Beatriz, por sua vez, era uma beldade de cabelos ruivos com olhos azul celeste e um narizinho arrebitado. Ela havia cumprido apenas 9 meses e, como brincavam as companheiras de cela, parecia ter nascido de novo quando a soltaram. As primeiras semanas de reclusão pareceram-lhe um pesadelo. Chegou até a pensar em pôr fim à própria vida. Nada poderia ser mais terrível do que aquela primeira semana na prisão, quando ela chorava de mágoa, vergonha e impotência, convencida de que a vida havia acabado. Quem a aceitaria como esposa? Quem a contrataria? Isso não era a América, onde quase todo mundo tinha uma ficha policial por um motivo ou outro. Onde os tribunais são uma indústria próspera, onde as pessoas processam umas às outras por qualquer coisa, onde até crianças processam os pais. Grite com um filho e já recebe uma notificação judicial. O velho Brasil trata as pessoas de outro jeito. O que no Ocidente se escreve nos passaportes, aqui a gente só encontra nas paredes dos banheiros. E uma condenação equivale a uma marca. Ninguém quer chegar perto, como se fossem leprosos. E, no entanto, na cadeia não estão apenas culpados. Pelo contrário, muitos dos que deveriam ocupar as celas estão soltos. E, por alguma razão, ninguém quer se meter com eles. Beatriz abraçou as amigas na despedida, prometeu escrever e ligar. As mulheres juntaram dinheiro para que ela chegasse em casa e comprasse comida para os primeiros tempos, até se firmar. A quantia era pequena, mas Beatriz ficou feliz por não precisar ir a pé nem pedir carona. A aldeia onde ficava sua casa natal estava longe demais do presídio. Naquela noite, com os cabelos ruivos espalhados pelo travesseiro, ela adormeceu sabendo que acordaria ali pela última vez. Bateu até uma certa tristeza. Ali, ela havia vivido os dias mais pesados da sua vida. E ali também descobrira o que eram bondade e solidariedade. Imaginara que tudo seria como num filme ruim, que a bateriam, que a machucariam, que naquela colônia penal feminina ela só encontraria inimigos. Mas as mulheres de lá revelaram-se mais bondosas do que qualquer pessoa que ela havia encontrado lá fora. Algumas tinham gênio explosivo, mas depois das brigas eram as primeiras a ajudar no que fosse preciso, porque ali elas se sustentavam mutuamente para sobreviver. Beatriz fechou os olhos e mergulhou no sono. A manhã chegou de repente. Ela acordou, mal conseguiu esperar para percorrer pela última vez o corredor escuro. E então lhe devolveram as roupas e os pertences. Tinha dinheiro no bolso, estava alimentada, e um guarda conhecido a acompanhou até a saída, desejando-lhe boa sorte e aconselhando-a a nunca mais voltar. Beatriz sorriu, acenou com a cabeça e transpôs os enormes portões de ferro. A porta fechou-se atrás dela. O guarda virou as costas e foi embora. Naquele instante, o medo tomou conta dela. As pernas ficaram bambas. Meu Deus, estou completamente sozinha agora. Beatriz respirou fundo e se encaminhou para a rodoviária. Conhecia a cidade. Era longe a pé, mas decidiu caminhar. Queria encher os pulmões com o ar da liberdade e precisava assimilar tudo. Durante toda a reclusão, Beatriz Esteves não havia feito outra coisa senão sonhar em sair, e agora estava perdida. A mãe morrera assim que aprenderam. Ela já estava preparada para isso. A mãe vivia doente há muito tempo, com uma enfermidade séria. Não havia dinheiro para o tratamento, embora o câncer se trate mesmo nas clínicas mais caras. A doença é traiçoeira demais, e os médicos tinham dado o veredito há tempos. O oncologista local fez o que pôde. Talvez ela tivesse vivido um pouco mais, mas chegar até aquele dia de qualquer forma não conseguiria. Doía. Era assustador voltar para casa. A casa da mãe agora estava vazia. Tomara que eu consiga chegar até lá. O céu cinzento de outubro ora despejava neve, ora chuva. Fazia frio.
Beatriz se apressou em direção à rodoviária, fez fila para comprar a passagem de ônibus, perdeu-se ao procurar o passaporte na bolsa, e a moça do guichê entregou o bilhete com impaciência. Beatriz foi até o ônibus e esperou. Não demorou, e logo anunciaram o embarque. Ela subiu, tentando entrar em calor o quanto antes. Junto com ela embarcaram mais algumas pessoas. Depois, o ônibus foi até outro ponto, no centro da cidade, onde subiram todos os que queriam ir naquela linha. O motorista sempre lotava além do permitido. Beatriz sentou perto da janela, não longe do cobrador, que exigia insistentemente que os passageiros comprassem as passagens. Um homem de uns 60 anos tremia de frio. Era evidente que tinha se encharcado lá fora, onde caía uma chuva fria de outono. "Seu bilhete", disse o cobrador. "Eu não comprei. Vou pagar agora", respondeu o homem idoso com voz trêmula. Ele fuçou os bolsos por um bom tempo. O cobrador, que era uns 20 anos mais novo, não se acanhava em apressá-lo. Beatriz virou o rosto para a janela. Era-lhe desagradável ver um adulto tratar um ancião com tamanho desrespeito. Ocorreu-lhe que, se as mulheres da sua cela presenciassem aquilo, já teriam dado uma boa lição nesse cobrador. A pedagogia acelerada que ele obviamente não havia recebido a tempo. Elas eram duras, mas justas. Beatriz aprendera muito com elas. Elas a tinham apoiado no momento mais difícil, quando chegou a notícia da morte da mãe. Não queria nem lembrar disso. E afastou o pensamento. Na parada seguinte embarcaram outros passageiros e o cobrador desviou a atenção. Beatriz olhou discretamente para o homem idoso. Ele virou os bolsos do avesso e percebeu que havia um furo. Pelo rosto dele, ficou claro que ali estava todo o seu dinheiro. Provavelmente a aposentadoria inteira. Coitado, pensou Beatriz. "Ou paga ou desce", anunciou o cobrador raivoso. Como não queria chamar atenção para si, custou-lhe agir. Mas quando o cobrador começou a tratar o passageiro por "você" de forma desrespeitosa, Beatriz se levantou e foi até o homem. "Tome." Ela lhe estendeu uma cédula. O idoso, constrangido, passou o dinheiro ao cobrador. "Obrigado, filha. Obrigado. Hoje estou muito distraído. É que tenho um problema, querida. Um problema sério. E preciso muito chegar lá. Senão não aceitaria o dinheiro. Vou devolver, prometo." Enquanto ele pagava, alguém tomou o lugar dele. Beatriz fez um gesto. "Venha cá." Ela o fez sentar no seu lugar, junto à janela, e ficou de pé ao lado, com a bolsa. "E você acha que isso foi necessário?" disse o cobrador, olhando para Beatriz com antipatia. Era evidente que queria expulsar o velho do ônibus. Beatriz lançou-lhe um olhar longo e penetrante. Ele desviou os olhos rapidamente. 1 minuto depois, saiu. O embarque havia terminado. Os lugares foram todos ocupados, como sempre, incluindo os que ficavam de pé. A cidade desfilava pelas janelas com letreiros coloridos e luzes acesas. Mesmo de dia, os carros andavam com faróis ligados, porque o céu estava completamente escuro e sem esperança. O ônibus balançava. Beatriz segurava o corrimão, resignada à sua sorte. Faltavam umas 2 horas de viagem. Sabia que assim que alguém descesse nos primeiros vilarejos, conseguiria sentar, e assim aconteceu. O vizinho do homem idoso liberou o lugar, e ela o ocupou. "Vai longe?" perguntou ele, já aquecido. "Vou para Represas. Tenho uma casa lá. E o senhor?" "Eu vou até o terminal. Preciso chegar à cidade. Tenho um problema lá." Beatriz teve vergonha de perguntar o que havia acontecido. "Vai visitar parentes?" "Não tenho ninguém. Fiquei 9 meses. Fui solta há pouco. Fui presa. A minha mãe morreu enquanto eu estava lá. Câncer. Agora vou ficar completamente sozinha." Beatriz disse isso e se sentiu de alguma forma mais leve, como se tivesse tirado parte de um fardo pesado dos ombros. Era curioso ver como o velho reagiria. Talvez parasse de conversar. Talvez ficasse quieto esperando um lugar livre para se afastar. Ora, não se preocupe. Essas coisas acontecem. Entre nós não prendem criminosos. Prendem, para inglês ver, os que se encontram em situação difícil. O meu irmão ficou preso muito tempo, 6 anos. E Gorinho, que Deus o tenha. Ele já foi há muito tempo. Você não precisa ter medo. Você é jovem e ficou pouco tempo. Tudo vai dar certo.
E quanto à mãe, é uma pena, claro, mas os pais partem. É a lei da vida. Faz pena que seja cedo. Nunca é na hora certa. Chore e continue vivendo. Tem toda a vida pela frente, querida. Você é uma boa pessoa, bondosa. A vida vai recompensar você pela bondade que vem de você. Não pode ser de outra forma. O que você dá, isso você recebe. Hoje me ajudou. Amanhã vão te ajudar. Já vai ver. Beatriz quase desatou a chorar ali mesmo. Sorriu e enxugou uma lágrima que teimou em escapar. O homem, ao perceber, sorriu largo e voltou a olhar pela janela. O resto da viagem fizeram em silêncio. Lá fora, só apareciam alguns arvoredos esparsos, árvores e campos imensos. A estrada de volta para casa parecia monótona e melancólica. Beatriz teria de ver a casa vazia e compreender que ela nunca seria a mesma. Teria de visitar o túmulo da mãe e entender que jamais voltaria a ouvir a sua voz, nem ver o seu sorriso. Depois, precisaria procurar emprego. A aceitariam pelo menos como servente? Ou teria de abandonar a casa e ir buscar trabalho em outro lugar? Os Esteves sempre foram uma família respeitável. A mãe de Beatriz, Irene Esteves, ficou viúva cedo. Beatriz não lembrava do pai. Tinha 4 anos quando ele morreu. Na memória ficaram apenas fragmentos, pedaços de frases, situações em que ele estava presente. Na escola, Beatriz era querida pelos professores. Estudava bem e era muito dedicada. A mãe também trabalhava lá, como professora de língua portuguesa e literatura. Beatriz sempre se vestia com cuidado, lia muito, ganhava Olimpíadas. Logo depois da escola, quando chegou a hora de escolher um caminho, ela prestou o vestibular, mas não passou, e foi trabalhar na biblioteca municipal. Assim foi que, no ano seguinte, não houve dinheiro, e o ingresso na faculdade ficou adiado mais uma vez. Ela trabalhou na biblioteca durante vários anos. Beatriz era discreta e tranquila, mas foi justamente ela quem chamou a atenção do ricaço local, filho de um fazendeiro. Ele tinha acabado de terminar os estudos numa faculdade da capital e voltado à aldeia para uma visita. O pai queria que ele ficasse e se tornasse seu sucessor, mas Rafael só pensava nas perspectivas que a cidade oferecia. Havia se formado em engenharia e sonhava trabalhar numa empresa de prestígio. Ficar cuidando de vacas não era para ele. Mas a fazenda rendia muito mais do que qualquer salário na cidade. O rapaz se dilacerava entre o dinheiro e o desejo de viver no meio urbano. Beatriz tinha lhe chamado a atenção ainda na escola. Vendo que ela não havia ido para a cidade, ele resolveu tomar a iniciativa e começou a cortejar. Beatriz o recusava categoricamente. Então, bebido, o filho do fazendeiro foi até sua porta, sabendo que ela estava sozinha. Naquele dia, Beatriz acabara de saber que a mãe havia recebido um diagnóstico terrível. A mãe estava no hospital para exames. Beatriz a esperava em casa, cuidando da propriedade. Durante o dia, havia trabalhado. Rafael bateu na janela e ficou um bom tempo insistindo para que a moça saísse. Beatriz recusava. Vem me acompanhar. Estou bêbado. Não consigo chegar em casa. Vou acabar dormindo na rua. Ela não tinha cabeça para um pretendente bêbado. Havia chorado horas a fio entendendo que a enfermidade da mãe não passaria. Os médicos disseram logo, 1 ano, talvez um pouco mais. Vou te acompanhar, mas depois não volta aqui. Já não estou com cabeça para isso. Tenho problemas. Rafael não perguntou o que havia acontecido. Assim que Beatriz saiu pelo portão, ele a agarrou e tentou beijá-la. A moça o empurrou. Então, ele a arrastou para dentro do quintal à força, derrubou-a no chão e começou a tirar-lhe a roupa. Beatriz lutou com toda a força. Você vai ser minha, vai. Quem você pensa que é para me recusar? Todas as meninas me querem. Você se acha melhor do que todo mundo? Beatriz era discreta e tranquila, mas covarde e medrosa não era. Naquele silêncio quieto habitavam todos os demônios do mundo. Ela pegou a pedra que servia de batente para o portão e acertou Rafael na cabeça. Um único golpe foi suficiente. Ele perdeu a consciência. Beatriz foi até a casa dele e bateu na janela. Apareceu a mãe, sempre altiva, melosa e afetada, Dona Conceição, toda ela em dietas e academia. "O que houve, querida?" perguntou ela. "Seu filho veio até mim bêbado, tentou me agredir."
Eu o bati. Ele está inconsciente no meu quintal. Venha buscá-lo se quiser, eu não vou carregar. Beatriz chamou o guarda e prestou queixa. Estava com medo e com raiva. Queria ser protegida, mas era jovem demais para saber que o guarda local não por acaso aparecia toda semana para ir ao sauna com o fazendeiro. Eram amigos que se ajudavam mutuamente. A mãe de Rafael chamou um médico e pediu que registrasse as lesões. Que lesões? Ele me atacou. Eu gritei que ele dizia que todas as meninas o queriam. Será que eu devia ter me rendido? Vou fazer uma queixa, mas o golpe foi muito sério. Beatriz havia acertado bem na têmpora, e Rafael ficou inconsciente por bastante tempo. Quando recobrou os sentidos, a fala estava descoordenada. Seria uma longa recuperação. O guarda não aceitou a queixa de Beatriz, dizendo que ela devia rezar para que o fazendeiro não a processasse. Dias depois, a aldeia começou a ferver com boatos. O filho do fazendeiro tinha tentado atacar a Beatriz Esteves. Ela bateu nele. As pessoas olhavam o fazendeiro nos olhos e diziam: seu filho foi mal criado. Não vai prosperar aqui. Que vá para a cidade. O fazendeiro combinou com o guarda. Foi redigida uma queixa contra Beatriz, que ela própria o convidava o tempo todo, e quando Rafael foi até ela naquela noite estava completamente sóbrio. Que a própria Beatriz o chamou para dentro de casa, deu a entender que queria intimidade, e ele recusou. Disse que não gostava dela, propôs que ficassem só amigos. Foi aí que ela se irritou e o atingiu com uma pedra, inventando depois a história do ataque. Apareceram testemunhas. Rafael depôs no tribunal dizendo que ela, naquela noite, o havia convencido a entrar, insinuando um encontro, e que ele recusava, dizendo que ela não lhe interessava. Aí Beatriz se enfureceu e o golpeou, inventando tudo. A gente da aldeia não acreditou, mas o tribunal, sim. O processo durou semanas, com várias audiências. No fim, Beatriz foi condenada a 1 ano e meio de prisão. A mãe sofreu tanto que a doença a consumiu depressa. Não viveu nem meio ano. Até o fim, Irene apoiou a filha. Dizia que tudo se acertaria, que Deus puniria a família do fazendeiro pelas obras deles. Quando Beatriz foi presa, a mãe piorou. Uma semana depois a levaram para o hospital. Ela ligava algumas vezes, sempre dizendo que estava melhor, que provavelmente teria alta. E depois chegou a notícia da morte. Nos seus momentos mais sombrios, Beatriz descobriu ao lado dela pessoas completamente desconhecidas, prontas a ajudar. As companheiras de cela, as funcionárias da colônia, todas a trataram bem. Elas também a ajudaram a requerer a saída antecipada. Foi assim que Beatriz saiu da prisão. A chuva do lado de fora havia intensificado de vez. O ônibus freou perto do cemitério. Beatriz se despediu do idoso, desejou-lhe tudo de bom. Até a aldeia ela foi a pé. Eram só 4 quilômetros. A estrada estava encharcada, os sapatos molharam, mas Beatriz não sentia frio. Ela corria para casa. Tinha uma saudade enorme do lugar onde havia crescido. O caminho passava pelo cemitério local. Beatriz entrou à procura do túmulo da mãe, mas demorou para encontrá-lo, e quando encontrou, desatou a chorar em voz alta. Ainda bem que ninguém ouvia. Chorou até a última lágrima, sentindo depois uma dor de cabeça latejante e uma fraqueza que a fez tremer. Tremendo e soluçando, ela foi até a casa. Estava fechada. A chave estava no lugar. Entrou, sentiu o frio, acendeu o fogão a lenha, esquentou a chaleira. Beatriz lavou o rosto e bebeu água quente. Encontrou mantimentos e estava prestes a preparar o jantar quando bateram na janela. Ela voltou. Na soleira estava o guarda, o mesmo que sabia da verdade, mas havia ajudado a prender uma inocente por legítima defesa. "O que deseja?", disse ela, imóvel diante da porta, com uma expressão neutra. Seus cabelos ruivos tinham crescido e agora cascateavam pelos ombros até a cintura. Os olhos, ainda vermelhos de choro, fitavam o homem. "Vai ficar quieta. Não quero mais ouvir a sua versão antiga, entendeu? Você está em liberdade condicional. Nós nos entendemos?" Beatriz balançou a cabeça levemente. Como a terra aguenta essa gente? Aguenta. Entendeu tudo? Uma palavra e você volta. Eu dou um jeito. A impotência roiava por dentro. Ela não tinha escolha, a não ser pegar a pedra que ainda estava perto do muro
e abrir a cabeça daquele mentiroso corrupto. Entendi, disse ela, lançando nele aquele olhar longo e desdenhoso. Ora, que bom. Bem-vinda. O guarda desviou os olhos, deu meia volta e foi embora. Beatriz entrou em casa lembrando das palavras da mãe. Deus não deixa barato. Eles vão responder por isso, com certeza vão. Ela acreditava com toda a força. Preparou o jantar, deitou na cama da mãe, fechou os olhos e mergulhou instantaneamente no sono. A viagem e as emoções a tinham esgotado, e ainda havia muitas provações pela frente. Ela sabia, a sua vida nunca mais seria a mesma. No dia seguinte, Beatriz foi ao seu antigo local de trabalho. Na aldeia havia um orgulho, uma enorme biblioteca. Por anos a fio, a diretora Tamara Pereira havia reunido sozinha livros em casas abandonadas, comprado nos depósitos de papel os exemplares mais importantes, e a biblioteca tornara-se uma das mais vastas da região. Vinham pessoas das aldeias vizinhas, pois havia títulos que nem no município se encontravam. Beatriz havia trabalhado lá muitos anos. Queria voltar e simplesmente continuar a viver como antes, deixando tudo de ruim para trás. Ao ver Beatriz, Tamara Pereira logo colocou a chaleira no fogo e abriu um pacote de biscoitos. Como você está? Como foi lá, minha querida? Nem ao enterro te deixaram ir, que horror! Eu nem pedi. Desmaiei, fiquei de cama vários dias quando soube que a mãe tinha morrido. Mas está tudo bem. Tirei uma foto dela antes. Sempre se tirava foto de defuntos. Eu também tirei. Posso trazer para você se quiser. Vem amanhã. A mãe era uma mulher maravilhosa. Eu nunca acreditei naquele absurdo que o filho do fazendeiro inventou. Ele ficava te incomodando. Foi isso, não foi? Sua mãe me contou como foi. Beatriz baixou os olhos. Para que falar sobre feridas abertas? Isso muda alguma coisa? Por causa dele eu tenho ficha criminal. Vocês acreditam em mim? Vão me contratar? Tamara Pereira inclinou a cabeça grisalha. Vou ligar para a chefia, vou conversar. Beatriz, eu te contrataria, mas não decido tudo sozinha. Preciso perguntar para não acontecer de eu te contratar e depois alguém denunciar e eu ter de te demitir. Vou explicar tudo ao chefe. Beatriz foi para casa. O dia todo ela limpou a casa, lembrando como faziam isso com a mãe. Estava triste, mas a alma estava um pouco mais leve. Poderiam contratá-la no antigo emprego. Tudo podia se acertar. Sim, as pessoas fofocariam, mas cada uma tem a sua vida e a vergonha dela seria esquecida. Tudo vai se acertar. No dia seguinte, Beatriz foi à biblioteca. Trazia o casaco da mãe, bom e duradouro. Tinha preso os cachos ruivos num coque no topo da cabeça, como fazia quando trabalhava ali. Beatriz, falei, me desculpe, meu bem. Não posso te contratar. Me proibiram. Fofocas, sabe como é. Não pode ter reclamações. A nova chefia tem medo de perder o cargo, e se alguém fizer uma queixa... Te digo mais, aqui você não vai ser contratada em lugar nenhum. Talvez só em outras fazendas. Não na do Rafael, não. Mas há outras. Dá para perguntar se tem vagas. Beatriz levantou e ia sair quando Tamara a chamou de volta. Entregou-lhe a foto da mãe no caixão. Beatriz pegou. As lágrimas já queriam vir, mas ela se conteve. Agradeceu baixinho a ex-chefe e foi para casa. Chegou, caiu na cama e chorou. Chorou muito, até adormecer de exaustão. Horas se passaram antes que a despertassem batidas na janela. O primeiro pensamento: o guarda corrupto veio de novo ameaçar. Beatriz saiu à soleira. No quintal estava de fato o guarda, constrangido, até assustado. Beatriz, aqui é o seguinte. Estão pedindo que você venha. Fui designado para acompanhar. A chefia mandou. Pessoas sérias me pediram. Arruma tuas coisas. Não sei bem o que. Leva o que achares certo. E vamos. Precisamos estar na cidade em 2 horas. As estradas estão péssimas, você sabe. A ruiva não respondeu. Lavou o rosto, penteou o cabelo, pegou a bolsa de viagem, uma garrafinha de água e os documentos. Vestiu por cima o casaco cinza da mãe e saiu. O guarda ficou calado a viagem toda. Quando o carro dobrou numa direção diferente da cidade, Beatriz se apavorou.
Para onde você está me levando? Ela entrou em pânico, imaginando que ele a levava para a mata para eliminá-la, a mando do rebento do fazendeiro. Daquele miserável, era capaz de qualquer coisa. Para a cidade, disse eu. A cidade fica do outro lado. Temos só uma cidade ou tem mais? Sou representante da lei. Acha mesmo que eu ia me meter com uma ex-presidiária? Não me interessa. Graças a você, Graças ao Senhor, fui presa e passei 9 meses na cadeia. Minha mãe morreu antes do tempo por causa do Senhor. O Senhor sabia que ele mesmo tinha me atacado. O guarda ficou em silêncio por um bom tempo. O que havia para dizer? Vamos sem choradeira. Mandaram te buscar? Estou te levando. Ligaram lá de cima. Você nem acredita com quem eu falei hoje. Não sei o que você aprontou. Rua Liberdade, 39. Só sei isso. Uma casa particular. Algum rico mora lá. Mandaram te levar. Beatriz pensou que era o fim. Que rico! Certamente era Rafael. Ia se meter com ela lá de novo, enquanto não se fartasse, e depois acabaria com ela. Beatriz já começava a planejar como fugir. Por dentro, tudo tremia. Estão me levando para a morte. É assim que minhas provações acabam. Uma parte dela pensava que era melhor assim, que estaria no mesmo lugar que a mãe. Não a contratavam, quase não havia dinheiro. Só comprara comida e pagou as contas. O que mais fazer? O carro parou não diante de um bar como Beatriz imaginara, mas diante de um enorme palacete, desses que ela só tinha visto no cinema. É aqui que estão esperando por você, disse o guarda. Naquele instante, os grandes portões de ferro se abriram, e por eles apareceu o idoso a quem Beatriz dera dinheiro para a passagem. As sobrancelhas dela subiram. Ela desceu do carro. Olá, Beatrizinha, ele sorriu. Beatriz foi até ele e o abraçou. Ele sorria lindamente, porque percebia que ela entendia. Naquele dia, a vida dela não havia terminado. O idoso fez um gesto dispensando o guarda. Este foi embora, deixando Beatriz ali. Desculpa ter mandado o carro sem avisar. Não tinha seu telefone. Não tenho telefone, disse Beatriz de ombros. Mas não tem importância. Querida, deixa eu te apresentar. Como disse, vim pagar a dívida. Sempre cumpro minha palavra. Venha. Beatriz foi com ele pelos caminhos de tijolos, passando por fontes e bancos entalhados. Entraram e Beatriz soltou uma exclamação ao ver como o palacete era belo por dentro. Não nos apresentamos. Sou Miguel Borges, e este é meu filho Rodrigo. Beatriz voltou o olhar e viu um belo rapaz loiro numa cadeira de rodas. Ele sorria para a moça, mostrando uma fileira de dentes muito brancos. Seus braços eram fortes e musculosos. Ele estava de camiseta simples e calça jeans. Beatriz o cumprimentou. Miguel Borges fez a moça sentar na sala. Beatrizinha, queria propor que você trabalhasse aqui. Você me causou uma ótima impressão. Tem um caráter raro e uma alma bondosa. Dá para confiar a ela uma casa. Sou um velho fraco, e meu filho, como você vê, é deficiente. Você vai cozinhar, limpar, ajudar. É trabalho de empregada, mas bem remunerado. Se você quiser, é claro. Só não pude deixar de propor isso a você. Você é a pessoa que eu gostaria de ter em casa ao meu lado. As palavras do idoso a tocaram. Ele literalmente lhe estendia a mão quando parecia não haver saída. Mas havia um ponto importante a esclarecer, e agora ela perguntaria isso sempre. Não te incomoda que eu fui presa? Tenho ficha criminal. Rodrigo sorriu. A mim não incomoda. Conta o que aconteceu. Como foi parar na prisão? Pediu ele. O guarda que o senhor mandou me buscar é amigo do fazendeiro local. O filho dele me atacou. Eu bati nele na cabeça. Ele ficou com um trauma sério. Para salvar a reputação do filho, me prenderam. Ela contou tudo sem omitir nada. O guarda a ameaçava, mas ela não ia mentir. Entendo. Sabe, eu também fui preso. Só 6 meses, mas foi uma fase assim. Um dia te conto. Por enquanto, se você quiser, o motorista da minha esposa pode te levar a buscar as suas coisas. Vai morar aqui. Vão preparar um quarto. Vão te explicar tudo. Esposa, pensou Beatriz. Naquele curto espaço de tempo, ela já havia sentido simpatia por Rodrigo. Não se ocorreu que ele tivesse esposa. Sim, tenho esposa.
Ela não está aqui agora, chegará amanhã. Está na casa dos pais. Dias depois, Beatriz lustrava os móveis da biblioteca, o palacete dos Borges. O encontro com a esposa de Rodrigo foi menos agradável do que ela esperava. Daniela era uma beldade de tirar o fôlego, daquelas que deviam aparecer em revistas e filmes. Ao ver a moça, Daniela a examinou de cima a baixo com um olhar longo e fixo que fez Beatriz querer encolher. "Que formação você tem?" perguntou Daniela. Rodrigo a interrompeu. "Que formação precisa ter uma faxineira? Em que faculdade ensinam a limpar a casa?" Daniela pigarreou. "É a moça de que você falou pelo telefone? Você ficou presa?" Beatriz endireitou as costas e ergueu o queixo orgulhosamente. "Eu bati na cabeça de um homem que me atacou. Qualquer mulher no meu lugar teria se defendido." Daniela suspirou. "É justo. Desculpa. O Rodrigo também ficou preso quando jovem." "Tudo bem. Seja bem-vinda. Beatriz, arruma as minhas roupas. Precisam ser lavadas e passadas." Ela indicou uma enorme mala de rodinhas. Beatriz obedientemente a pegou e levou para o seu quarto, onde separou cuidadosamente os pertences pessoais. Agora, dias depois daquele primeiro encontro com a dona da casa, Beatriz ia entendendo o que era o quê. Diante de Rodrigo, Daniela parecia um anjo. Conversava com afeto e carinho. Mas quando ficavam a sós, se transformava numa megera e apresentava sem reclamações sobre o trabalho, a aparência e os modos de Beatriz. Beatriz queria dar um belo susto na arrogante para que ela lembrasse o que é humanidade. Mas é difícil lembrar do que não se sabe. Na colônia havia outras regras. Se tivessem colocado a Daniela lá por 2 semanas, meninas, já teriam a reeducado num instante. Beatriz se consolava com esses pensamentos, concordava educadamente e dizia que havia entendido tudo. Mas trabalhava muito bem, e as reclamações sobre o trabalho em si, Daniela não tinha como fazer. Beatriz organizava as roupas por cor, lavava, passava, arrumava a maquiagem de forma que ficava muito mais fácil e prático. Daniela até a elogiou por isso, claro, quando Rodrigo e Miguel estavam por perto. Miguel Borges não era bem visto por Daniela. Ela não conversava com ele, procurava evitá-lo. Beatriz ficou sabendo que naquele dia em que o encontrou no ônibus, ele estava indo à cidade pela primeira vez em muitos anos. Miguel lhe contara a história numa tarde, tomando chá, tarde da noite, quando a casa já estava dormindo. Beatriz não conseguia dormir e desceu à cozinha, onde encontrou Miguel fumando na janelinha. "Não conta para o Rodrigo, ele sempre me pedia para largar." "Larguei de verdade. Mas às vezes bate uma vontade." "Nem vai falar", respondia ela, sentando ao lado dele. "A mim esse cheiro até agrada. Não sei por quê, não vou mentir." Eles conversaram, e Miguel lhe contou uma história que Beatriz jamais suspeitaria. Há muitos anos, quando minha esposa ainda era viva e Rodrigo havia acabado de se formar, tivemos uma briga séria. Ele queria ter seu próprio negócio. Eu pedia que ele fosse meu sucessor. Tenho minha oficina em outra cidade. Trabalhei a vida toda com as mãos. Fui reconhecido e respeitado. No fim das contas, Rodrigo se mudou para cá e eu fiquei lá. A minha esposa ficou no meio. Acabou indo com o Rodrigo para cuidar dele enquanto ele trabalhava por 10. Só nos falávamos pelo telefone, raramente. Logo soube que a esposa tinha adoecido. Mas Rodrigo não tinha como acompanhar a saúde dela, e eu não estava por perto. Ela foi embora de febre alta, em casa, na de Rodrigo, enquanto ele tocava o maldito negócio. No enterro nós brigamos feio, e por muitos anos não vi o filho. Ouvi dizer que os negócios dele foram bem, que ganhou muito dinheiro, comprou o maior palacete da cidade. Mas eu estava com muita raiva. Tanta raiva que me esqueci dos sentimentos dele. Perdi a esposa, o amor da minha vida, e ele perdeu a mãe. Quem pode ser mais precioso do que uma mãe? Só o próprio filho, talvez. Mãe e filho têm o laço mais forte de todos. Rodrigo não esperava que fosse assim. Com os anos, fui entendendo isso. Naquele dia em que nos encontramos no ônibus, eu ia até ele porque li no jornal sobre um acidente. Dizia que Rodrigo estava no hospital em estado grave. Tentei achar um telefone para ligar e saber como estava, mas não consegui. E não sabia em qual hospital estava, se estava vivo sequer.
Os jornalistas tinham exagerado tudo. Quando cheguei e encontrei a casa dele, ele já não estava no hospital, e o jornal era velho. Rodrigo estava na cadeira de rodas. Naquele dia conheci a esposa dele, a Daniela. Ela me recebeu friamente. Claramente se esforça pelo marido, mas com aquele gênio. Rodrigo provavelmente a escolheu pela aparência, sem olhar para o podre por dentro. Quando me viu, o filho chorou como criança. Disse que não me deixava mais ir embora, que tinha muitas saudades, mas tinha medo de ligar. Sentia culpa pela morte da mãe todos esses anos. Afinal, fui eu que disse a ele que a culpa era dele, que não havia cuidado dela. Fiz uma cena para o meu filho, e ele pediu que eu ficasse. Aceitei. Lhe contei de você. Rodrigo mesmo sugeriu a ajuda. Disse que tinha dispensado a empregada e que faltavam braços na casa. Os da esposa não contavam. As mãos dela não são feitas para trabalho doméstico. Beatriz riu. Miguel também. Assim, Beatriz soube a história daquela família. Uma pena terem perdido uma boa década, mas ainda bem que agora viviam juntos e tentavam recuperar o tempo perdido. Miguel estava aposentado. Na sua oficina trabalhavam jovens profissionais e ele recebia uma parte do lucro como dono. 4 meses se passaram. Beatriz trabalhava na casa dos Borges, dedicando atenção especial às coisas de Daniela, que não era muito simpática e adorava se prender a detalhes. Mas o inegável talento de Beatriz para organizar e sistematizar tudo ao redor era impossível ignorar. Certo dia, a própria Daniela não resistiu. Abrindo o armário, encontrou as roupas em perfeito estado. Podia encontrar qualquer blusa ou casaco, tudo separado por cor. Peças leves e quentes em cabides distintos, deixando claro o que estava onde. Uau! Você organizou tudo muito bem. Onde aprendeu isso? Não foi na prisão, espero. Beatriz sorriu. Pareceu-lhe mais um elogio do que uma alfinetada. Fiquei na prisão só 9 meses. O resto da minha vida morei com a minha mãe. Ela me ensinou a organizar as roupas. Também trabalhei numa biblioteca, onde tinha de sistematizar os livros. Daniela assentiu em aprovação e começou a se trocar. Beatriz saiu discretamente do quarto. Ela observava que a relação entre o casal não dava certo. Daniela vivia falando em voz alta, brigavam com frequência. Beatriz não tinha pena. Rodrigo fazia o possível para parecer animado e simpático, mas ela entendia o que sentia uma pessoa acorrentada a uma cadeira. Numa manhã gelada de fevereiro, Beatriz ouviu a briga dos Borges. Miguel havia saído com a cozinheira ao mercado. Eles tinham ficado tão amigos que andavam juntos o tempo todo, rindo e fazendo graça de todo mundo. A Beatriz aquilo agradava imensamente. Ela lavava o chão da sala quando os gritos começaram. Daniela até quebrou alguma coisa. Beatriz queria ir embora, mas não conseguiu. O balde e o esfregão estavam lá, criando mais sujeira. Teve de ficar. Logo a Daniela saiu voando do escritório, olhou raivosa para Beatriz e fugiu de casa. O motorista particular ficava sempre esperando no quintal. Ela entrou no carro e foi embora. E ele? E se precisar de ajuda? Beatriz resolveu entrar. Com licença, disse ela. Rodrigo sorriu. Claro, entra. Desculpe a cena. A Daniela é muito temperamental e eu raramente fico assim, mas às vezes me deixo levar. Dar uma gritada é normal, é até terapêutico. Assim a gente solta as emoções ruins. Sabe, às vezes estou tão cansado de ser correto. Queria poder gritar como a Daniela e ir embora. Só que eu não posso. E não tenho com quem gritar. Beatriz sorriu. Pegou do sofá um enorme urso de pelúcia que a esposa havia presenteado a Rodrigo no dia da alta hospitalar. Grita nele. Ela lhe estendeu o brinquedo. Rodrigo o pegou, olhou para os olhos do urso. Não consigo sozinho. Que tal juntos? Beatriz encolheu os ombros, foi até Rodrigo e, à conta de 3, eles começaram a gritar no urso de pelúcia. Quando o fôlego acabou, explodiram de rir. Adorei! De novo! Propôs Rodrigo. Beatriz acenou que sim, e gritaram de novo. Mas no terceiro grito, entrou correndo o assistente de Rodrigo, aquele que o levava ao banheiro, ao chuveiro e o ajudava a se vestir. O que houve, Rodrigo? Perguntou ele, ofegante. Nada, a gente está gritando aqui no urso. Ah, mas que susto vocês me deram! Achei que estava matando alguém aqui.
O assistente caiu no sofá e foi se recuperando. Beatriz foi cuidar dos seus afazeres. O dia todo ela pensava em Rodrigo. De onde era aquele empresário tão tímido? Os homens de negócios assim não são. Esse era quieto, educado, não se achava melhor que os outros. Uma raridade em nossos tempos. Daniela voltou à noite. A briga continuou, mas em tom mais calmo. Beatriz conseguiu ouvir fragmentos de frases. Falava-se de uma operação. Rodrigo queria consentir, arriscar. Daniela era contra. Dizia que não queria perdê-lo. Aparentemente, a cirurgia envolvia riscos. No dia seguinte, Daniela saiu cedo e Miguel também se ausentou de manhã. Fez um elogio ao trabalho de Beatriz e aos seus cachos ruivos exuberantes. A moça passava pelo quarto de Rodrigo quando ele a chamou. "Como você sabia que era eu?" perguntou ela, um tanto em gracejo. "Não tem mais ninguém em casa. Bullet, meu assistente, tem passos pesados. Você anda igual a um ratinho, nem faz barulho." A Daniela usa salto. A Zenaida Leontievna, nossa, aquela rasteja. "Aprendi a reconhecer todo mundo pelos passos há muito tempo. E agora já te conheço." Beatriz sentou no sofá. A varanda do quarto de Rodrigo estava escancarada. Ela se encolheu de frio. "Você está com frio?" perguntou ele com um sorriso. "Com frio, vovô," ela o imitou. Eles gargalharam. "Adoro quando o ar está gelado no quarto e a vista para o bosque. Não sinto frio. O meu pai me endureceu desde criança. Bom, claro, se me jogarem nu no gelo, vai fazer frio, mas o frescor não me assusta. De qualquer jeito, você não devia se resfriar. Você quer operar, e eles são rigorosos com isso. Precisa estar saudável, senão não topam." Beatriz percebeu que se meteu onde não era chamada. Mas Rodrigo, tatoso e simpático, visivelmente queria conversar sobre esse assunto. "Você ouviu a briga. Me desculpe, foi muito barulhento." "Tenho ouvidos." "A Daniela não quer que eu opere. Não sou um paciente sem esperança. Posso aguardar anos para ver se a recuperação ocorre sozinha, ou posso operar. 50% de chance de andar depois. Mas se mexerem e não funcionar, pode ser que eu não ande mais nunca. É complicado. E ainda tem a questão da anestesia. Sou alérgico. Já fiz várias cirurgias depois do acidente, e cada uma seguinte piorou mais do que a anterior. A última terminou em coma. Me tiraram, mas não logo. A Daniela diz que ficou muito assustada e não quer que eu passe pela faca por isso. É por isso que brigamos. Provavelmente você fez muitas cirurgias seguidas e não teve forças para se recuperar. Agora deveria tolerar a anestesia melhor. Digo o mesmo, e o meu médico também. Mas a Daniela empacou e não quer que eu concorde. Não sei como convencê-la. Mas eu teria coragem, mesmo que as chances de morte fossem altas. Ficar na cadeira de rodas não tem muita graça. Beatriz acenou com a cabeça. Eles conversaram mais uma hora. "Fico feliz de trabalhar aqui. Tenho dinheiro, tenho você e o Miguel. Fico feliz de não precisar voltar à aldeia. Todo mundo olha torto para mim." No fim daquela tarde, Rodrigo chamou Beatriz. Transmitiu o pedido por intermédio do pai. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela entrando no quarto. Rodrigo estava carrancudo. "Sabe, a sua história me impressionou muito. Não tolero injustiça, então quis apurar. Pensei em pedir a alguém lá em cima para investigar e fazer justiça. O que eu descobri é que havia uma testemunha ocular no seu caso, que disse a verdade, que falou. Essa família que salvou a reputação do filho à custa da vida de sua mãe e da sua reputação deveria pagar. Desculpe por me meter no que não é da minha conta, mas não consigo não dizer o que soube." Beatriz pousou delicadamente na beirada do sofá. Da emoção, subiu-lhe um enjoo à garganta. "O que você descobriu?" "A casa do fazendeiro queimou por completo. Problema na fiação elétrica. Aconteceu num feriado. Todo mundo estava bêbado em casa e tinham um hóspede, o guarda municipal. Uma tragédia terrível." Beatriz ficou em choque. Ela queria que a justiça fosse feita, mas o que aconteceu foi muito cruel. Naquela noite, a moça ficou rodando na cama, sem dormir, pensando com quem poderia conversar sobre isso. A melhor solução foi ir à chapel, acender uma vela pelos falecidos, e depois foi visitar Aninha na penitenciária.
Contando tudo para Aninha, Beatriz sentiu que ficava mais leve, como se uma pedra tivesse saído do peito. É um castigo divino. Mas que fiação! A casa era nova. Não dá para fazer tanto mal pensando que vai ficar impune. Não te preocupa, Beatriz. Não é culpa tua. Você estava longe. Se morasse com eles, poderiam te suspeitar. Mas assim tudo aconteceu sozinho. Eu sinto culpa, vou te dizer. Afinal, até fiquei feliz com isso. É uma tragédia imensa e para mim deu uma alegria interior. De onde vem isso? Aninha Grande suspirou. Você foi injustiçada, ofendida e sentiu aquela sede de retribuição. Não tenha vergonha dos seus sentimentos. Você não os controla. É o senso de justiça dentro de você que se alegrou. Racionalmente você entende que é pena a família deles, mas no incêndio ninguém tem culpa. Lembre que na mão da deusa da justiça não há só a balança, há também a espada. A sábia amiga da colônia feminina ajudou Beatriz a dissipar todas as dúvidas. Mas o choque da notícia terrível não passou tão cedo. Depois desse episódio, Beatriz e Rodrigo passaram a conversar muito. O homem via que ela sofria e tentava consolá-la. E ambos tinham prazer em conversar com alguém especial. Numa noite escura, Beatriz estava passando pano no porão. Já estava tarde, o ar fresco, mas ela não queria dormir. A entrada para o porão ficava pela cozinha, onde entrou Daniela com seu motorista particular, Anatólio. Beatriz nem imaginou que ouviria o que não era para seus ouvidos. Não posso fazer isso, é demais. Você está exagerando. Só peça o divórcio. Para que ir a extremos? Dizia Anatólio. Beatriz entendeu que falavam de algo pessoal pelo tom de voz. Queria se revelar, mas ficou paralisada. Não quero ir embora assim. Pelo nosso acordo pré-nupcial, não fico com nada de jeito nenhum no divórcio. Bom, ele não vai me deixar com nada, mas eu quero mais. Não só um apartamento e um carro. Basta jogar esse pó quando eu estiver na casa dos meus pais, e esse será o meu álibi. Vou brigar com ele e sair amanhã de manhã. À noite você leva. Ele tem o coração fraco, e esse veneno é impossível de detectar na autópsia. Vai parecer uma simples insuficiência cardíaca. Acredite em mim. Vou ficar com tudo. O palacete vai ser meu, todos os apartamentos, todo o negócio. Não vamos precisar trabalhar nunca mais. Vamos ser felizes. Ouvindo aquilo, Beatriz percebeu que já era tarde para sair do porão com balde e esfregão. Com medo de ser vista, ficou imóvel. Daniela e Anatólio discutiram o plano por um longo tempo. O motorista concordou, cedendo aos apelos dela. Depois, eles se beijaram demoradamente, não deixando Beatriz sair. Ela viu Anatólio pegar o veneno que Daniela lhe entregou num vidrozinho. Quando por fim saíram da cozinha, Beatriz encostou-se de costas à porta. O que fazer agora? Ela não dormiu até tarde. Daniela e Anatólio saíram juntos de casa na calada da noite. Ela viu como subiram no carro. Amantes. Como não percebeu antes? Beatriz se esgueirou até o quarto de Rodrigo. Ele estava deitado. Rodrigo, preciso falar com você, sussurrou ela. Não sabia se o dono da casa ouviria. Entra, Beatriz. Não estou dormindo, disse uma voz no quarto escuro. Rodrigo acendeu a luz. Traja uma camiseta simples branca de dormir. O cabelo loiro estava despenteado. Por que você não dorme? Perguntou ela. Não sei por onde começar essa conversa. Tem insônia há muito tempo. O que você queria? Ainda está sofrendo por causa da tragédia dos seus inimigos? Ela entrou e permitiu-se sentar na beira da cama. Os cabelos ruivos estavam soltos. Ela ainda tinha o uniforme de trabalho, embora fossem quase meia-noite. Não, eu soube de uma coisa e preciso te contar. Eu acidentalmente ouvi a conversa deles hoje. Deixa eu adivinhar. Descobriu que minha esposa e o motorista têm um caso, disse Rodrigo com um sorriso. Ele sabia. Tudo sabia. Incrível. Não só isso. Preciso te dizer. Daniela quer te envenenar. Amanhã de manhã ela vai embora para a casa dos pais e o motorista vai ficar. Vai te trazer chá e nele haverá uma substância impossível de detectar na autópsia. Beatriz estava nervosa. Olhou nos olhos de Rodrigo e percebeu que estava assustado. Eu sabia do caso. Não é a primeira infidelidade. Posso entender isso. Estou na cadeira.
Pensei que os romances dela ajudariam a preservar nosso casamento. Faz tempo que o pai me avisou. Eu mesmo vi, mas fiz silêncio. Me envenenar para ficar com todo o meu dinheiro, isso sim não esperava. Ela quer roubar tudo de mim. Beatriz acenou que sim. Não tenho certeza, mas sabe, não pude me calar e deixar que a matassem. Rodrigo tomou-lhe a mão. Ele precisava disso, e Beatriz queria apoiá-lo. Um toque inocente queimou a ambos. Naquele momento havia acontecido muita coisa. Beatriz ainda não entendia por que Rodrigo quis fazer justiça por ela. Talvez porque já sentisse algo. Ela mesma queria acreditar nisso, pois há muito estava apaixonada por ele. Mas proibia-se de sonhar. Tinha esposa, afinal. Beatriz saiu quase imediatamente após aquele toque embaraçoso. Ele ficou sem dormir. A moça também mal dormiu, e de manhã ouviu Daniela e Rodrigo brigarem. Daniela bateu a porta e foi embora com o motorista. Perto do meio-dia, Anatólio voltou. Beatriz o observava. Ele estava nitidamente nervoso. Quando foi à cozinha, ela o seguiu. O homem colocou o pó no chá usando o vidrinho. Com o coração apertado por Rodrigo, tentando passar despercebida, Beatriz correu até o quarto dele. Rodrigo estava sentado à mesa do computador. Rodrigo, é verdade. Vi tudo. Eu vi, disse ela baixinho. E eu também estou vendo tudo. Tem um sistema de câmeras por toda a casa faz tempo. Ele virou o notebook para ela, e Beatriz viu com os próprios olhos. Anatólio saía da cozinha justamente naquele instante com uma bandeja. Não beba o chá, sussurrou Beatriz. Não se preocupa. Olha, o Anatólio vai chegar agora para me envenenar. Vai ser um show. Pode ficar, mas faz de conta que está limpando a janela, ele propôs. Beatriz, percebendo que tinha chegado até ele com o esfregão na mão, foi obedientemente até a janela. Logo o motorista entrou no escritório. Rodrigo, um chazinho, ofereceu ele. Não vou recusar, obrigado, Anatólio. Rodrigo pegou a xícara e inalou o aroma, sorrindo para o motorista. E aí, tudo bem? A Daniela estava bem nervosa de manhã. Brigamos. Foi, ela fica assim, mas se acalma. Vocês vão se reconciliar, disse Anatólio, sentando no sofá. A ansiedade nele era evidente, mas não pensava em recuar. Beatriz lustrava o vidro da janela com um pano sujo, observando os dois homens. É verdade, ela se acalma. Sabe, Anatólio, você é uma boa pessoa. Vou falar com o meu contador sobre aumentar seu salário. Anatólio acenou, constrangido, sentado, esperando que Rodrigo tomasse o chá. E Rodrigo sentado, esperando que os policiais chegassem à sua casa. As câmeras transmitiam para o notebook e para um amigo na polícia, a quem havia ligado antes. A conversa de Daniela e Anatólio na cozinha também foi gravada. Em breve a porta se abriu e os representantes da lei entraram no quarto. Você está preso por tentativa de homicídio. Pode se calar, embora não vá ajudar. Beatriz prestou declarações no distrito policial, como convinha. Daniela foi presa na casa dos pais. O resto do dia foi pesado. Miguel ficou tomando remédio para a pressão. Sabia que Daniela não era a melhor esposa, mas tentativa de homicídio? No dia seguinte, Beatriz entrou no escritório de Rodrigo. O assistente acabava de ajudá-lo a sentar na cadeira. Como você está? Estou muito bem, obrigado por perguntar. O pai ficou agitado. Não esperava, honestamente. A novidade também me chocou quando você veio me contar. Percebi que estava terrivelmente errado ao ficar em silêncio. A amava de verdade. Será que ela é tão vazia e mercenária assim? Como pude tão mal compreender? Ela nem queria ter filhos. Ainda antes do acidente brigávamos por isso. Só agora entendi que o caso com o motorista durou muito mais do que eu fico nessa cadeira de rodas. Beatriz balançou a cabeça. Não se preocupe. Não podemos responder pelas ações dos outros. E tem mais. Há muito queria te agradecer. Você queria restaurar a justiça, que as acusações contra mim fossem retiradas. Rodrigo baixou a cabeça. Se não fosse o incêndio que levou a vida de todos eles, eu teria te inocentado, restaurado sua reputação honesta. Você não merecia o que aconteceu. Você é uma pessoa muito boa, Beatriz. Tive sorte com você. Você me salvou a vida. Entende isso?
perguntou ele. Ela olhava nos olhos dele. Parecia um príncipe de conto de fadas, bondoso, inteligente, calmo e atento. Como Daniela pôde trocá-lo pelo motorista? Aquele durão meio careca, tatuado, com corrente no pescoço. Beatriz pensou que Daniela era simplesmente tola por desperdiçar um homem assim. Rodrigo baixou a cabeça. Em momentos assim, lamento ser deficiente. Por quê? Beatriz ficou sem jeito. Porque agora quero muito me levantar e te abraçar. Mas não consigo. Chegar de cadeira de rodas não é tão épico. Beatriz sorriu, foi até ele e o abraçou. Os meses seguintes, enquanto corria o julgamento, eles estiveram juntos o tempo todo. Miguel pediu a Beatriz que cuidasse do filho, que o apoiasse. E ela própria estava feliz de simplesmente estar perto. As provas irrefutáveis da culpa de Daniela e Anatólio lhes renderam uma boa pena. O pai de Daniela contratou o melhor advogado, mas isso a ajudou muito pouco. Assim que foi proferida a sentença, Rodrigo anunciou que daria um jantar para comemorar o fim daquele período terrível em sua vida. À mesa naquele dia estava todo o pessoal da casa, que ele convidou. Quero brindar a todos vocês. Obrigado por estarem ao meu lado durante todo esse tempo. Espero que continuemos juntos no futuro da vida. Hoje, me divorciei oficialmente. E também dei meu consentimento para a cirurgia. A Daniela não queria que eu ficasse de pé. Descobri que o acidente também foi armado. O Anatólio cortou o cabo do freio. Provar isso no tribunal não consegui, mas não é necessário. Os dois já foram condenados como mereciam. Então, brindemos as mudanças e que sejam positivas. Todos em casa apoiaram a decisão de Rodrigo de operar. À mesa discutiram os acontecimentos. Beatriz contou toda a sua história. Não gostava de falar disso, mas cedeu ao impulso do coração e abriu todas as cartas. O jantar ficou verdadeiramente familiar e íntimo. Depois, começou a preparação para a cirurgia. Rodrigo fazia um exame após o outro. Beatriz o apoiava. Assistiam a filmes juntos à noite. Às vezes saíam para caminhar. Miguel, o tempo todo, empurrava Beatriz em direção ao filho. Dissera abertamente ao filho há muito tempo que desejava para ele uma esposa como Beatriz. Rodrigo deu ouvidos ao pai, prestou atenção nela. Mas aquela época ainda era casado. E agora era livre. Não queria pressioná-la. Ela havia passado por muita coisa. Mas via que a moça era atraída por ele. Antes da operação, ela foi ao seu quarto de manhã. Vão me levar ao hospital. A cirurgia começa às 10, termina ao meio-dia ou 1 da tarde. Ligo logo para o pai, e você vai saber que está tudo bem. Tenho um coração saudável, vou aguentar. Já fiz todos os exames, não se preocupe. Beatriz suspirou. Queria te dizer, não vou aguentar se você não sobreviver a essa operação. Beatriz estava lá no quarto dele, pronta para chorar. Rodrigo suspirou fundo. Queria abraçá-la, beijá-la, dizer quanto ela lhe era preciosa, mas não se atreveu. Em vez disso, sorriu e disse: Está tudo bem. Vai dormir. Amanhã você já vai saber que está tudo bem. Beatriz foi embora. Foi até ele para dizer o quanto ele lhe era precioso, para confessar seus sentimentos, mas ele a havia recusado. Talvez não estivesse com a cabeça para isso agora. Ou talvez ela simplesmente tivesse imaginado tudo. Não havia sentimento algum da parte dele. Era ela que, como tola, se apaixonou pelo patrão. O dia seguinte inteiro a cozinheira servia a todos em casa chá calmante. Tentavam ficar juntos, se apoiavam. Perto do meio-dia, Miguel decidiu que iria ao hospital. Posso ir com o senhor? Perguntou Beatriz. Claro, disse ele. Chegaram ao hospital, sentaram no corredor escuro e ficaram esperando. Vai ficar tudo bem, repetia Beatriz. Eu sei, mas estou nervoso, disse Miguel, apertando a mão dela. Quando o médico saiu da sala, os dois se levantaram. Está tudo bem, não se preocupem. O Rodrigo passou muito bem pela cirurgia. Ela foi um sucesso. Ele vai andar, mas não tão rápido quanto todos gostaríamos, anunciou o cirurgião com um sorriso aberto. Aquele momento foi um dos mais felizes na vida de Beatriz. Ela ligou para a cozinheira e deu a boa nova. No quarto de Rodrigo, naquele dia, só deixaram entrar o pai. À noite, Rodrigo disse ao pai:
Pai, quero conversar com a Beatriz. Tinha medo de morrer e não queria começar essa conversa antes. Mas agora que está tudo acabado, quero falar. Era tempo, filho, disse Miguel sorrindo. Era tempo. No dia seguinte, Beatriz foi ao quarto do hospital e ele a esperava com um buquê de flores. Eu te amo, disse ele no lugar de oi. Ela o abraçou e depois veio o primeiro beijo que os dois esperavam há tanto tempo. Rodrigo foi se recuperando, aprendendo a andar. Por enquanto conseguia só se levantar e dar 1 ou 2 passos, mas mesmo assim era uma alegria enorme. Beatriz estava ao lado dele. Continuava a fazer a limpeza em casa, pois não estava acostumada a outra vida. Mas agora dormia no quarto dele, junto com ele. Estavam muito bem juntos, praticamente não se separavam. Toda a casa ficou feliz por eles. Logo, Rodrigo lhe fez uma proposta, e eles realizaram uma cerimônia simples em casa. Ele ainda não andava normalmente, mas já se deslocava pela casa apoiado numa bengala. E Miguel e a cozinheira também estavam pensando em casamento. Se apegaram muito um ao outro. Mas, por causa da idade, o relacionamento deles era diferente. Tornaram-se bons amigos um do outro. Beatriz e Rodrigo, para comemorar o casamento, decidiram viajar. A moça nunca havia saído da sua aldeia e das cidades vizinhas. Foram para Portugal e ficaram quase um mês. Ao voltar, Miguel notou que Rodrigo já andava com bastante desenvoltura, mas a bengala ainda era necessária. E Beatriz tinha parado de esfregar o chão e estava comendo menos. O que está acontecendo com você? Você está pálida? Está doente? Há um vírus circulando, precisa se cuidar, disse Miguel no café da manhã. Beatriz bebia suco de laranja. Não tenho vírus nenhum. Estou grávida. Ando com muito enjoo. Isso gerou uma explosão de emoções. Miguel começou a felicitá-la, a abraçá-la. Estava muito feliz de logo ter um neto ou neta. Sempre sonhara com isso. Depois que se reencontrou com o filho, frequentemente perguntava a Daniela por que não queria filhos, mas ela sempre arranjava desculpa. No tempo certo, Beatriz deu a Rodrigo o primogênito. Chamaram o menino de Alexandre. Rodrigo parou de usar a bengala e passou a andar normalmente. Ele e Beatriz viviam em perfeita harmonia. Ela cuidava da casa e criava o pequeno Sacha. E ainda planejavam mais de uma vez fazer Miguel feliz com netos. Se gostou do conto, por favor, apoia com um joinha. E para não perder as novas histórias, clica no sininho. Tudo de bom para vocês.